E aí, turma, como vocês viram no título, a ideia é a gente falar sobre GraphQL e trazer alguns exemplos com React Native. Eu pessoalmente não conheço e não trabalhei em muitos projetos com GraphQL aqui no Brasil. Na minha experiência, foi somente em projetos internacionais da Fly. Se você não conhece a Fly, é a empresa que eu trabalho e é a empresa que fundou o Catapulta. Mas voltando ao assunto, na minha percepção é que lá fora as empresas usam GraphQL bem mais, seja por influência do Facebook ou não. Não sei dizer o porquê. Se você souber, já comenta aqui embaixo que eu quero também saber o porquê que eles geralmente utilizam bem mais do que a gente. Mas falando do GraphQL em si, ele basicamente vem para resolver o problema de overfetching e ou o de underfetching, que significa pegar mais dados ou menos dados de um endpoint. Outra coisa que muda com o GraphQL é que agora nós só temos um endpoint e passamos várias instruções, seja a instrução de busca, que representa o nosso get, seja um post, que seria uma mutation. E só por curiosidade, o GraphQL foi lançado no mesmo ano em que o React Native, em 2015, mas ele já vinha sendo desenvolvido desde 2012 pela galera do Facebook. Outra coisa que eu considero a melhor parte assim do GraphQL é a parte da documentação. Você tem um playground que consegue testar toda a API, além de ver cada retorno, cada parâmetro, tudo que pode ser passado, cada entidade, e isso realmente é muito foda. Mas é isso, turma. A gente vai utilizar uma API já pronta aqui, para não perder muito tempo. Vamos aprender os conceitos já direto no código. E se você também tiver interesse na parte da construção da API em si, deixa um comentário aqui embaixo que eu posso estar trazendo em vídeos futuros como construir uma API com GraphQL e esse tipo de assunto para vocês também. E aí, pessoal, já deixei um projeto aqui configurado. Um detalhe que eu quero te trazer logo aqui é que eu não consegui fazer com que o GraphQL funcione ali com o React 18. Então eu tive que criar meu projeto na versão antes da atualização com o React na versão 18. Então eu peguei aqui, por exemplo, a versão 68, na verdade, né? Então eu coloquei ela aqui. O React está na 17 ainda, então significa que não tivemos aquelas modificações do suspense, etc. Instalei dois pacotes adicionais, fora o que já vem. Então o primeiro é o GraphQL em si, e depois vai ser o nosso cliente, que a gente vai estar utilizando o Apollo ali para administrar nossas subscriptions, carry e tudo mais. Então faz isso, é bem fácil. Vou até abrir um terminal novo aqui. Vou colocar aqui, acho que até tenho init, pronto, de cara. Você vai fazer, deixa eu me dar um zoom para melhorar aqui. Ó, vamos fazer npx react native init, pode ser qualquer nome do seu projeto, traço versão 0.68.0. Então, bota essa versão aí. Uma coisa também é que quando você faz isso, você não consegue mais usar o template. Então, o que eu tive que fazer após baixar foi ir na própria documentação e seguir os passos a passos lá de como configurar o TypeScript no meu projeto. Então, eu criei um projeto JS e adaptei para usar o TypeScript. Então, eu tive que instalar essas dependências do TypeScript aqui. Então, cadê? TypeScript, etc. JS, criei o arquivo de JS config também aqui. Então, tudo isso eu tive que criar para deixar o projeto funcionando normalmente. Mas acredito que logo estaremos resolvidos. Logo estará resolvida essa parte aí do GraphQL não funcionar com a versão mais atualizada do React. Enquanto isso, vamos seguir com essa versão por enquanto. Antes da gente mesmo começar a codar, etc. Quero estar te mostrando ali o playground que eu falei para você. Então, eu vou centralizar aqui minha janela, vou colocar bem certinho aqui para deixar bem grande. E aqui a gente tem essa API que usa GraphQL, e aqui a gente já pode ver algumas coisas, alguns detalhes. Então, como eu falei para você, a gente tem sempre a parte da documentação, temos também o esquema. Aqui no esquema eu posso até trazer aqui para você ver. A gente tem algumas configurações, temos os tipos em si. Então, olha que legal, tem até comentários aqui no esquema. Então, pode ser um chairlift, uma gondola, um trend, etc. E vai explicando cada um, né? Você pode colocar ali também o nome, né, do lift, status, aí pode ser aberto, fechado, ou aguardando, a capacidade de pessoas que pode esperar ali, né, aguentar. Então tem tudo aqui bem detalhado, olha que legal. A trilha, o trail, então tem bastante informações aqui. Os enums em si também. A gente consegue ter basicamente uma tipagem ali próximo do TypeScript. É um pouquinho diferente, mas é bem próximo ali também. A gente tem Union, então tem muita coisa mesmo que dá para fazer. E temos a parte aí das queries, mutations, subscriptions, que a gente pode ver tudo isso aí em mais detalhes. Mas, se você não quiser olhar só por aqui, né? A gente tem a docs, que é bem melhor. Então aqui a gente tem as queries,
mutation, subscriptions. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa query que é para trazer todos os lifts. Então, se eu clicar aqui, a gente vê que a gente pode passar um parâmetro que é o status do lift, e ele é opcional, né? Porque quando é obrigatório, você vai ver que tem essa exclamação. Então, nesse caso aqui, o ID, ele é um campo que é obrigatório. Então, sempre vai vir ali o ID, etc. Então, essa parte aqui dos trails, sempre vai vir aqui, pelo menos o array em si vai vir, né? Mesmo que não venha nenhum. Então, tem esses campos obrigatórios. Deixa eu ver se consigo achar um que tem um campo. Aqui, por exemplo, eu quero pegar um lift, eu tenho que passar um ID obrigatoriamente, né? Então, não tem como buscar um lift ali sem ter que passar o ID. Então, é isso que significa essa exclamação. Então, é isso, resumidamente. Então, a gente já pode até brincar aqui um pouquinho no playground. E aqui, eu já deixei algumas configuradas. Então, a gente tem aqui a query, como eu falei. E o nome aqui, ela vai ser aquele nome que vai estar aqui na documentação. Então, all lifts. Vou até arrancar aqui. E a gente pode ir vendo que ele vai dando autocomplete. Então, all lifts. E aqui eu vou ter name. Ele vai trazendo para mim, ó. ID, a capacidade. Acho que era esse que eu tinha aqui. Deixa eu colocar. E o status, na verdade, no canto do name. Então, eu vou só substituir, porque a ordem aqui vai vir nessa ordem que eu colocar. Então, eu quero o ID, o status e a capacidade. Então, eu vou colocar aqui também, vou fazer um tab. E aqui a gente já pode usar e já vai chamar na API ali. Então, eu vou colocar aqui. Olha que legal. Ele já trouxe aí todos os lifts e a gente pode ver todos, né? Tem todos abertos, todo em holding, closed, etc. E aqui a gente tem a opção de passar um status ali na query. Então, o que a gente pode fazer é isso. A gente pode escolher um status e passar. Então, eu vou abrir aqui um parênteses. Ele já deu a sugestão, ó, de status, que eu posso colocar 2 pontos e escolher o que eu quero. Então, eu quero só os que tiverem em hold. Aqui eu vou buscar. Deixa eu fechar aqui para ver. Errei o nome. Deixa eu ver quais os status que temos. Lift status, hold. Acho que não precisa colocar as aspas nesse caso. Ele geralmente preenche também aqui. Deixa eu ver. Isso. Ó, tá vendo que legal? A própria documentação já me ajuda a selecionar. É porque quando a gente vai fazer em código, né, a gente tem que passar ali as aspas para entender, mas aqui não precisa. Bem legal, então a gente conseguiu trazer ali todos que estão em hold. E aqui eu tenho também algo legal que eu posso mostrar depois, que é a parte das variáveis. Mas eu vou deixar para mostrar isso mais para frente, que é que você pode selecionar aqui na própria query e colocar uma variável. Na verdade, vamos mostrar logo aqui. Então vou aproveitar. Vou colocar aqui ao lift query, por exemplo. E aqui eu vou criar um carinha, que vai ser uma variável chamada status, que ela vai ser do mesmo tipo da nossa documentação. Então aqui é um lift status. Legal? E aqui a diferença é que, ao invés de passar o hold aqui, eu vou passar a minha variável que eu criei. Dessa forma eu consigo injetar variáveis dentro desse escopo. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se ele vai trazer a sugestão. Tá status minúsculo, certo? Então, eu vou colocar aqui status minúsculo. E aqui eu tenho, por exemplo, open. E aí vejo que agora sim é com aspas, porque eu estou passando ali uma variável. Então, vamos clicar aqui. E olha que legal, ele conseguiu trazer também todos os que estão em open. Então, legal. Vou trocar, por exemplo, para closed, só para a gente testar na última vez. E está lá funcionando bem certinho. Então, bem legal, bem bacana. E aqui a gente viu só a parte da query. Então, a gente tem a parte da mutation também. Aqui nesse caso, vou pegar alguém novo, né? Então, vou pegar esse que tem submit. Vamos colocar o ID dele aqui. E, deixa eu ver o status dele. Ele está em closed. Vou colocar para open. E aí, lembra que é a mutation em si. A mutation nada mais é do que como se a gente estivesse fazendo um post naquele endpoint, naquele serviço, naquela entidade. Então, basicamente, eu quero colocar aqui setLift. Vou mostrar na documentação. Mutations. A gente tem setLift status. E a gente vai ter que passar obrigatoriamente um ID e um status. E aqui ele até diz, né? A gente pode setar um lift status mandando o ID status. Aí tem detalhes, então aqui a gente tem tudo certinho. E aí qual é o nosso retorno, né? O retorno vai ser um lift, então eu posso pegar todas essas informações que eu tenho aqui. Então, por exemplo, eu peguei todas as três que a gente está usando no momento, mas eu poderia pegar também o trail access. Então, deixa eu me tirar aqui, vou rodar trail access do type trails, deixa eu ver o que eu fiz. Não tem nenhum, talvez. Did you mean... Uma coisa legal também, né? Eu acabei não pegando tudo aqui, mas a gente tem que pegar e escolher o que é que a gente quer
Opa, coloquei 2 pontos aqui, culpa do TypeScript. A gente tem que escolher o que é que a gente quer do trail, por exemplo. Então, se ele tiver um ID, posso trazer um ID. Se ele tiver um name, posso trazer o nome dele, só indentar aqui. E aí sim, olha que legal. Ele vai trazer para mim o status, né, atualizado, foi para Open. E além disso, ele trouxe também quais as trilhas com nome e ID. Então, isso é bem bacana. Vou tirar aqui só para não poluir. Então, lembra que ele está em Open. Vou colocar, por exemplo, um Closed. Vamos atualizar. E olha só, ele atualizou e nos retornou o dado atualizado somente com aquelas informações que a gente pediu. E aqui também temos mais um, que é a subscription. Então isso é um vídeo mais para frente, mas aqui você pode ficar ouvindo modificações. Então vamos voltar na documentação. Aqui você tem subscription. Então fica ouvindo, né, por mudanças nos status do Lyft. Então toda vez que algum status mudar, ele vai chegar para a gente uma entidade que é a entidade que mudou aquele status. Então bacana. Vou colocar para ouvir. Então observe que aqui ele é um WebSocket mesmo ali, ele vai ficar ouvindo enquanto a gente manipular. E aqui eu vou trocar, por exemplo, para hold e vou atualizar. E olha só, aqui ele chegou um novo dado que é o submit, na verdade, com o status de hold. Ah, mas eu quero trocar então para closed da vida. Então eu vou trocar aqui, trocou aqui, né? A gente recebeu aqui e também ele ficou, ó, ouvindo ali pelo aquele dado. Então chegou mais uma informação aí, que é o dado atualizado. Então é bem legal isso. A gente pode ir trocando ali, só para finalizar, vamos botar no Open, salvar. E aqui chegou mais um dado a 1 segundo, ó. Vou até fechar isso aqui, só para não atrapalhar. E aqui a gente tem aqui o dado mais atualizado, que é com status Open. Então isso é bem legal. Tem bem mais coisas que a gente pode passar. Então, eu quero ver o que é que tem aqui nas variáveis, né? Então a gente pode passar variáveis, pode passar headers. Então, eu quero passar um token JWT, etc. Então, é isso, assim, para essa parte da nossa configuração aqui. Eu queria mais te mostrar mesmo um resumo do resumo de como consumir ali o GraphQL. E agora a gente vai voltar para o código. A gente vai ter aqui código zerado, né? Não fiz nada modificado, não tenho nada construído ainda. Somente as dependências, como eu falei no começo do vídeo. E aqui a gente vai estar colocando agora o código e tentando consumir aquela mesma informação ali. Primeira coisa, vamos fazer o básico, né? Criar uma pastinha SRC para centralizar o nosso código. Vou dar um zoom aqui, vou trazer até para cá, ficar full screen. Então vamos lá. Vou criar um novo arquivo aqui, então vou criar, será, por exemplo, pages, home, barra index.tsx. Criar um componente aqui pra gente, de home. Aqui também já vou criar um novo arquivo chamado GraphQL barra queries.ts, não precisa do X, que a gente vai conseguir exportar nossas queries. E aqui vou colocar também nossas mutations. Então, só para centralizar mesmo ali. Aqui na query, vou começar importando o from Apollo Client. Então, temos o sgql. E aqui a gente vai fazer o meu export, const, get, separar aqui, all lifts, igual isso aqui. Ele é um template string, então eu vou colocar aqui o que eu quero, né? Vou colocar só query. Não preciso passar o nome da query, porque eu não vou estar passando nenhum parâmetro. Vou pegar todos mesmo ali. O nome vai ser esse aqui mesmo, ó. All lifts, igual a gente construiu lá. Vou querer o ID, o status. Vou pegar também a capacidade. Legal. Então, esse é o primeiro passo de tudo aí. Então, não vamos fazer nada mais que isso. Aqui na home, vamos lá e vamos criar algumas coisinhas. Vamos colocar o hook. Então, const. Vamos pegar direto do hook, por enquanto. Então, mais fácil. E use query, que vai vir do nosso Apollo Client. E aqui a gente vai passar o nome da nossa query, que é get all lifts. E aqui ele vai trazer algumas coisas. O mais importante que é o data. Temos também o loading, se foi chamado alguma vez. Conseguimos fazer um refetch, né, de buscar novamente. Então tem bastante coisa ali. Também tem update query, variáveis. Variáveis é importante, né? Lembra que a gente colocou, ó, previous data. Tudo isso bem legal. Vou pegar só esses dois por enquanto. Aqui eu vou fazer, se estiver fazendo loading, retorne isso aí por enquanto. Legal também. E de componente eu vou colocar uma flat list aqui. Então flat list do React Native mesmo. O data vai ser all lifts, só que não é assim, né? Ele vai vir só all lifts. A gente pode ver também até no GraphQL ali, se ficar com dúvida, mas é isso aqui mesmo. Aqui eu vou fazer um render item, bem comum, então nada demais. Aqui eu vou colocar um texto dentro dessa view. Vou colocar aqui um texto, name,
por exemplo. A name a gente não tem, né? Então eu vou colocar um status, 2 pontos aqui, vamos ver. Colocar mais um, separar aqui só com o hífen. E vou colocar aqui o item.id, só para a gente saber qual é que está modificando. Então, salvo. Vou importar aqui pra gente, o text, bem tranquilo. Posso colocar também aqui um estilo, só pra gente, eu nem precisa de um export, só um const style igual a exatamente isso aqui, create, quero um create. Pode ser um container text, por exemplo, que eu vou colocar um font size pelo menos 20 e um padding de 10 aí, só pra gente também não ficar tão colado o texto. Então, eu vou colocar aqui style igual style.containerText. Bem simples, nada demais. E aqui a gente precisa voltar no nosso index e configurar o GraphQL em si. Então eu vou começar criando um cliente do GraphQL, que vai ser igual new Apollo Client. Já deu até a opção aqui. Vou importar ele pra gente. Legal. E aqui eu vou fazer a URI. A gente pode pegar aquele mesmo site, vou pegar aqui que eu estou com ele aberto. E aí vamos passar o /GraphQL no final. E uma coisa importante, que é o cache, que dá até bastante problema esse cache. Algumas situações aí meio chatinhas envolvendo ele, mas depois que você aprende a ler e trabalhar, faz mais sentido. Mas vamos colocar aqui um cache de memória só para agilizar as aquisições. E aqui nesse client, né, a gente vai ter que passar ele para alguém. E nesse caso aqui, a gente vai passar para o nosso provider, Apollo Provider. Então, vamos importar ele aqui também. E aqui eu vou colocar, por exemplo, a nossa home, que já está feita. Então, vou colocar ela aqui, está importada. E aqui a gente tem que usar o nosso client. Então, aqui ele tem, ó, client, passando o nosso client. Vou tirar essa importação desnecessária. Teoricamente é isso, já deve estar funcionando. Então, a gente já consegue puxar aqui e ver se está fazendo load. Vou tirar esse estilo, a gente não está usando Silent Component. Temos tudo aqui preparado, então já vou abrir e vou tirar aqui, rodar um Yarn Android. Legal. Funcionou, então observa aqui, ó, vou até fechar esse terminal. Ele fez a query, buscando todos os lifts, depois a gente listou aí entre o ID dele, né, e o status. A gente poderia até colocar a capacidade também, então deixa eu ver se tem aqui a capacidade, que acho que eu peguei. Então item.capacity, isso aí, ó, então cabe 3, cabe 2, cabe 6, 1, então bem bacana, tá tudo funcionando. E agora a gente viu como fazer uma query, né? Então ele tem vários parâmetros, a gente consegue passar aqui as variáveis, como a gente fez lá no outro. Então, se eu quisesse passar aquele caso do status, então faria dessa forma aqui. Status do tipo, claro que eu colocaria open maiúsculo, que é o status que tem lá. E aqui ele não trouxe, né? Ele trouxe todos, porque eu não estou usando na nossa query. Mas se eu vier aqui, por exemplo, e colocar all lifts, aquele mesmo esquema, né? Então vamos fazer aqui, status, 2 pontos, acho que era lift. Eu posso ver aqui, eu tenho uma API aqui aberta. Um segundo. Lift status, certo? E aqui eu vou passar nosso status com esse status. Então é isso. E aí observa ali que ele já refez, né? Ele percebeu que eu mudei e já refez ali, pegando somente o open. Então, bem bacana. Posso tirar novamente isso aqui. Eu quero que traga todos para a gente poder ver as mudanças. Então vou tirar tudo isso. Também não vou dar nome a essa query. Vou tirar novamente. E é isso. Feita essa primeira parte, bacana, tá bem legal. A gente vai fazer mais uma modificação. E agora a gente vai trabalhar com a mutation. Lembra que a gente fez aquela mutation? Então, basicamente eu vou até pegar ela de lá, do playground. Então, vou trazer ele aqui bem rapidinho para você ver. Então, vamos lá. Vou copiar ela por completo, inicialmente. Vamos vir aqui, vamos colar ela, né? E aqui eu vou fazer um nome para ela, dar um nome, né? Vamos lá. Export, const, set, lift, status. Colocar mutation, eu gosto de colocar para deixar bem claro que realmente ali é um mutation. Então, legal aqui. Ele vai organizar aí pra gente. Vamos importar do Apollo Client. E aqui já foi tudo, basicamente. Mas esse eu preciso sim dar um nome a ela. Então vai ser isso aqui, ó. Ele já sugeriu para mim. Ele já trouxe aqui basicamente completo. Então vai ser um ID que ele... Lembra que isso aqui não é TypeScript, né? Não vá confundir. Porque isso aqui é os tipos escalar que a gente tem no GraphQL, que também é um assunto que a gente pode trazer depois. E aqui também o lift status como obrigatório. Então ambos são obrigatórios. E aqui a gente tem a mutation que vai estar, no momento eu estou trocando o nome dela aqui, né, o ID, mas a gente vai estar utilizando o ID variável e vamos também pegar o status variável. Então, feito isso, a
a gente já consegue utilizar. E aí, como a gente vai utilizar? A gente vai voltar na home. Assim como a gente tem o use query, a gente tem um hook. Eu vou fazer const. Ele vai retornar para a gente um array. Então, esse array vai ser use do use mutation. E aqui é a mesma coisa. A gente vai fazer um set lift status mutation. Por isso que é bom colocar o nome mutation ali, ó. Legal? E aqui a gente vai ter algumas coisinhas. A primeira vai ser set lift status. Colocar mutation também aqui. Isso é a função que a gente vai chamar. E depois a gente vai ter um objeto que vai ter basicamente o que tem no outro ali. A gente tem se foi chamado, qual o cliente, se está fazendo load, se tem o data, se tem algum erro, etc. E aqui só para não dar conflito com o de cima, eu vou chamar ele de set lift status data, só para a gente não ter que ficar lidando ali. Então, por exemplo, aqui eu posso ter o loading aqui, ou posso ter também o load aqui. Eu tenho uma vírgula aqui sem querer, legal? E aqui a gente tem a função em si. Como eu posso chamar essa função em qualquer lugar, né? Eu não tenho que, meu Deus, tenho que colocar dessa forma, fazer isso aqui. Não. Você pode colocar ela em qualquer local. Vou colocar um pressable aqui. Só replicar aqui para baixo. E vou colocar uma função qualquer. Uma press da vida. Então vamos lá. Tem isso aqui. Vamos abrir aqui uma função. E eu vou fazer. A gente já trouxe ali bastante código ali. Mas é basicamente isso mesmo. Só vou pegar e tirar essa parte aqui de baixo que ele sugeriu. Ele trocou tudo, né? Então vou pegar só essa parte aqui que tá... É a parte que eu quero. Então, deixa eu tirar aqui. Aqui eu volto, ó. Pronto. É só isso que eu quero. Eu quero chamar a nossa função status mutation com as variáveis que é o meu item ID. E aí eu vou ver se meu status for open, eu vou colocar ele para fechado. E se não, eu vou colocar para open. Então, no caso do hold, né, vai ficar open também. Isso tudo aí eu vou conseguir já chamar e ele já vai trocar para mim. E aí, uma coisa legal é que ele já vai também automaticamente atualizar que está fazendo um load. Então, e outra coisa que eu posso fazer também, já, só para te mostrar também, fazer um use effect aqui. Vamos importar ele do React. E eu vou ter se o set lift data.called significa que chamou. Então eu vou colocar aqui log, pode ser qualquer data aqui, ou posso colocar até o data em si, data. Ele diz que pode ser opcional, né? Então eu vou colocar assim, mas já vai ter chamado. E aqui eu posso fazer ainda o set lift data.reset para limpar. E ainda posso fazer aqui, como eu mencionei, ó. Vamos reatualizar a lista. Então eu vou fazer um refetch dessa requisição. Claro que eu poderia só substituir localmente, né? Que seria bem mais fácil. Mas o refetch aqui vem para isso. E eu consigo refazer. Aqui está reclamando dos effect. Não importou aqui. Importou. E agora ele está reclamando do dependência. Deixa eu ver quais são as dependências. Do refetch e do data. Tá. Não sei por que ele está reclamando. Ah, já sei. Pera aí. É porque eu coloquei o hook abaixo do retorno. Então, claro que ele ia reclamar, né? Porque em um momento eu ia estar retornando isso e no outro o hook ia aparecer. Então, não faz sentido, não pode fazer isso. É uma regra do hook que ele sempre tem, que é seguir a mesma ordem, né? Independente da renderização do componente. Então, agora sim, tudo correto. E a gente vai ser capaz de ver já ali. Então, eu vou colocar, abrir o terminal, na verdade. Deixa eu ver onde eu estou rodando. Eu estou rodando em outro terminal. Então, vou matar o outro terminal, só para a gente acompanhar. E aqui eu vou fazer um yarn start, só para a gente ver de perto ali tudo acontecendo. Feito? Vamos lá então. Observa bem os status, né? No caso aqui eu vou pegar esse Astra Express. Tem 3 lugares de capacidade. Ele está aberto. Vou clicar e ele fechou para mim. E olha só, o meu data, ele trouxe o type name ali, né? Ele traz sempre aquele tipo ali para você conseguir saber o que é. Trouxe o ID, trouxe o name, que é o Astra, e trouxe também o status novo atualizado aqui dentro desse log. Logo após isso ele resetou, não ficou mais com nenhum dado e fez o refetch na lista que a gente acabou vendo ali. Então eu consigo até, deixa eu ver se eu consigo ficar ouvindo aqui, só para a gente observar. Então vamos lá, vou voltar aqui, vou trocar novamente para open. Ó, olha que legal, mesmo estando em conexões diferentes, ele ficou ouvindo a minha mudança lá no celular. Então ele percebeu que eu troquei ali para open. A gente pode colocar até em vez desse load aqui, vamos colocar um activity indicator, só para ficar mais bonito. Vamos pegar esse jazz aqui, cat, e trocar também. Então, olha aí. Abriu, fechou, abriu, fechado, fechado. E assim vai. Então a gente consegue ver por aqui. Então, ó, olha só que legal.
6 segundos atrás, 4 segundos atrás. Eu consigo sempre ir observando ali tudo que está acontecendo, ó. Então, esse aqui é o do Jazz. Fechei ele parar e vou executar aqui. Vou fechar aqui. E aqui, voltando de novo, a gente vai trocar só mais um aqui. E é isso. Então, olha que bem legal, sim, ficou. Tipo, ele é bem simples, né? Remover essa view aqui que não está sendo usada. Bem simples mesmo. Vou tirar um pouquinho do zoom só para a gente ver mais claro o código. Então, eu tenho aqui o data, loading, refetch, tem mais coisa. A gente tem a mutation, que a gente tem a função que vai fazer a mutação. A gente consegue chamar ela de forma isolada, né? A gente tem aqui, se ela foi chamada alguma vez, temos o refetch, como eu falei, vai refazer aquela requisição. A gente poderia também modificar no cache, etc. Então dá para fazer bastante coisa. Loading aqui, a gente vai ter o loading tanto para a query quanto para a mutation. Poderia tratar de forma diferente, claro, né? E aqui temos a nossa flash list e a configuração. Você viu também que é bem simples. Basicamente só cria um client ali e a gente consegue fazer tudo. E o legal também, bacana, que a gente consegue fazer a parte de header, configurar token JWT, tudo por aqui também pelo cliente. Então, é isso, turma. Parece bem simples, né? Fico devendo a parte da subscription aqui, mas eu posso trazer também em outro momento. A ideia é mais trazer um conteúdo mais básico mesmo ali para você conhecer. E depois eu posso trazer conteúdos mais aprofundados, inclusive ali, como eu falei, a parte de criar um back-end, trazer como criar o back-end, interagir com o front-end e etc. Então é isso. E aí, pessoal, eu sei que é só o começo e tem muito mais coisas para a gente aprender. Então comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de assunto. Como eu falei no início aqui, no Brasil não vejo quase ninguém usando, mas se você usa, me marca aqui, diz qual empresa que você trabalha, qual a stack que você usa aí com GraphQL, qual o framework, etc. E se estiver curtindo o vídeo, já deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Se não for pedir muito, compartilha com seus amigos, amigas, que vai nos ajudar muito. Em contrapartida, sempre vamos te trazer o melhor conteúdo, sempre gratuito. Se quiser compartilhar de perto nossa formação de React Native do básico ao avançado, o link está aqui na descrição. Vai ser um prazer te ter como nosso aluno ou aluna. E é isso, pessoal. Eu te vejo no próximo vídeo.